Muita paz e muita luz. Eu sou Aldeni e estou aqui para trazer uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para abençoar a sua vida. Pessoal, eu quero contar hoje uma história para vocês, uma história real, baseada em fatos reais. Havia um homem que durante vários dias estava sentindo uma forte dor de cabeça. Só que esse homem, ele trabalhava em muitos trabalhos, ele tinha muitos empregos, ele corria para conquistar o sustento da sua família, e ele ia deixando para lá, tomava um analgésico, tomava um remédio e nada da dor de cabeça passar. Mas ele continuava fazendo os seus trabalhos diariamente. Só que um dia, a dor de cabeça estava tão forte, que aquele homem conversa com a mulher: olha, eu estou sentindo uma dor de cabeça muito grande. E ela diz para ele: então por que você não pede à espiritualidade uma resposta do que é isso? E ele diz assim: tá certo. Então ele foi fazer uma oração, fez uma oração, perguntando à espiritualidade, perguntando a Deus, o porquê dele estar sentindo aquela dor de cabeça. O que era aquela dor de cabeça? Por que ela não passava de forma alguma? E ele vai dormir. Ele dorme naquela noite. Quando ele está dormindo, ele tem um sonho. E nesse sonho aparecia um ser de branco. E dizia para ele o seguinte: olha, meu amigo, você precisa procurar um médico de imediato. Porque o que você tem é um tumor. É um tumor cerebral. E se você não procurar ajuda de imediato, você pode vir a morrer. E no outro dia ele acorda desesperado, né, suando muito, e comenta com a sua esposa do sonho que havia tido. E a esposa diz: então você precisa procurar um médico de forma imediata, o mais rápido possível. E aquele homem vai e procura um médico e relata o que estava sentindo. E o médico diz assim: precisamos investigar, vamos fazer exames. E o médico começa a fazer os exames, passa-se alguns dias, o resultado do exame chega. E para a surpresa do homem e para a surpresa de todos, aquilo que o sonho havia revelado para o homem era aquilo realmente que ele tinha. Ele tinha um tumor cerebral do tamanho de uma laranja, que já estava comprimindo órgãos, que já estava comprimindo a sua cabeça, o seu cérebro. E precisaria ser operado de imediato. Caso contrário, ele iria morrer. Então aquele homem é operado. E a operação é um sucesso. E ele fica curado. E está vivo até hoje, contando essa história. Mas o que me deixa intrigado nessa história toda é que a espiritualidade, ela sempre nos dá alertas. A espiritualidade, ela sempre nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Ela diz assim: meu filho, não vá por esse caminho. Se você for por esse caminho, você vai sofrer. É um caminho de morte, é um caminho de destruição. Mas a gente, de cabeça dura, insiste em ir por aquele caminho, vai e quebra a cara. Então, o que eu te deixo como alerta no dia de hoje: se você pedir a resposta, uma resposta a Deus, de qual decisão deve tomar, do que deve fazer diante de uma situação de perigo, diante de uma situação em que você não sabe como agir, a resposta virá. Pode ter certeza absoluta. Mas para isso você precisa deixar-se ouvir, deixar ouvir Deus falar. Porque durante a nossa correria do dia a dia, a gente não escuta Deus. Deus está falando o tempo todo, mas a gente está no celular, a gente está numa televisão, a gente está assistindo jogo, né? Ou a gente está conversando com amigos. A gente está a todo momento distante das coisas espirituais. E quando acontece a situação, nós começamos a perguntar: onde está Deus? Por que Deus não me mostrou isso? Por que Deus não me revelou isso? Por que isso está acontecendo com a minha vida? Por quê? Porque você não está dando ouvido à espiritualidade, ao que a espiritualidade está falando. Então é necessário, gente, que nós precisamos entender que nós devemos dar uma pausa e escutar a espiritualidade. Porque quando nós pedimos uma resposta a Deus, quando nós pedimos uma resposta à espiritualidade, pode ter certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde a resposta virá, a resposta chegará até nós.
Mas para isso precisamos estar prontos para essa resposta. Então é necessário muitas vezes a gente parar e se voltar ao espiritual. Porque talvez a resposta que você esteja precisando está logo ali. E Deus sempre traz a resposta no tempo certo. Pode ter certeza absoluta. Então eu te convido no dia de hoje. E a palavra-chave de hoje é: escute a espiritualidade. Escute o que Deus tem para te dizer. Porque eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai mudar de patamar quando você escutar a espiritualidade. Tá certo? Pensa nisso. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Fica com Deus, muita paz e muita luz.